Podcast Pode Incendiar. Oferecimento Casa das Bombas e Ferragens. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olá, gente bonita, povo santo de Deus, boa noite, a paz de Jesus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Seja muito bem-vindo ao Pode Incendiar, o podcast mais carismático do Brasil, povo santo de Deus. Que alegria! Aqui pelas ondas sonoras da Rádio Alvorada 106.3 FM e também aí pela Alvorada YouTube. Ó, você que está aí no YouTube, ó, faz o teu comentário aí, compartilha, pega esse link e manda para o máximo de pessoas que você puder. Diga, começou o Pode Incendiar, está ainda mais carismático. E é uma alegria ter você aqui conosco, é uma bênção poder partilhar a cultura de Pentecoste junto com você e saber que o Espírito Santo, ele é aquele que nos guia, né, Rafa? Com certeza. Seja bem-vindo, meu irmão, que bom que você está aqui hoje conosco pra gente nos ajudar com a música. Maravilha. É um diferencial, hein? É um diferencial quando a música tá aqui no programa, olha... Sempre que é possível, uma alegria muito grande estar com vocês. Olha, você tá vendo? Que Deus Já tô abençoe. intimando ao vivo, ó. Intimando ao vivo pro mundo inteiro ouvir, ó. Tá aqui ó, assumindo compromisso, né? Que alegria, meu irmão. Obrigado. José, você que está saindo do trabalho aí, ó, sintonizado na Rádio Alvorada aí no seu carro, ó. Já fica ligadinho que hoje é uma noite de bênção, de graça. E você que está na sua casa aí, ó, nos ouvindo, que satisfação, que prazer, é uma grande alegria levar a cultura de Pentecoste a você. O Pode Incendiar tem essa missão, levar a cultura de Pentecoste. E não só levar, fazer que você também possa experimentar essa alegria que é viver com Cristo Jesus. Amém, povo de Deus? Eu quero aqui acolher também o nosso convidado, Elvis. Elvis, seja muito bem-vindo, meu irmão. A paz de Jesus. A paz de Jesus, Wesley, Rafael e todos que nos assistem. É uma alegria tremenda e uma honra imensa poder estar aqui com vocês hoje. E pode ter certeza, os corações serão incendiados em nome de Jesus. Amém, amém. O Elvis hoje ele faz parte lá do grupo de oração Resgate Família, um grupo legal, né? Do qual também faço parte ali na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, né, Elvis? E é uma alegria, que bom que você aceitou o convite de estarmos aqui e juntos vamos levar aí essa experiência que os apóstolos viveram e nós vamos viver nessa noite, amém? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui reunidos e nós queremos te louvar, te bendizer, te engrandecer. Nós queremos te pedir, Senhor, que a tua graça, Senhor, seja derramada sobre nós e sobre todos aqueles que nos ouvem, Senhor. Não nos deixe, Senhor, sozinho. Fica conosco, Senhor. Fica conosco nessa noite de quarta-feira. Nós queremos te pedir, Senhor Jesus, dai-nos, Senhor, um coração semelhante ao teu, um coração, Senhor, sincero, humilde, compassivo, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a te louvar, a te engrandecer, a te bendizer, porque nós não sabemos, Senhor, nós não sabemos orar como convém, mas o teu Espírito, Senhor, o teu Espírito, Senhor, ele nos ensina como devemos orar. E por isso, nessa noite, nós queremos entregar a nossa vida, o nosso coração, a vida dos nossos ouvintes, de todos os colaboradores da Rádio Alvorada, Senhor, desde a direção, Senhor, a todos aqui que cooperam, Senhor, para essa obra, Senhor. A você, do Clube do Ouvinte, amigo ouvinte aqui da Rádio Alvorada, nós pedimos, Senhor, que a tua bênção possa alcançar a todos.
Bendito seja Deus. Adorado seja. Ore, vem Espírito. Nós te pedimos tua unção e tua graça, Senhor. Dai-nos, Senhor, uma canção nova, Senhor. Um espírito decidido, Senhor. Uma fé avivada, nós precisamos de ti, Senhor. Senhor. Queima nossos corações, Senhor, a nossa mente, Senhor, inunda nosso ser, Senhor. Venha transbordar em nós a tua graça, Senhor, a tua unção, Senhor. Espírito Santo, vem Espírito. Vem Espírito Santo, vem Espírito. Vem Espírito Santo, vem Espírito. Vem sobre nós repousar. Aleluia. Vem agir neste lugar. Vem sobre nós repousar, Senhor. Vem sobre nós repousar. Vem agir neste lugar. Age com poder, Senhor. Age com poder, Senhor. Age com poder. Nós queremos, Senhor, nessa noite, Senhor. Manifesta o teu poder, Senhor. Age com poder, age com poder. Neste lugar, age com poder, age com poder. Neste lugar, age com poder, age com poder. Neste lugar, neste lugar, neste lugar. Nós te pedimos, Senhor, age com poder nas casas, Senhor, que estão passando, Senhor, por depressão, ansiedade, estresse, Senhor. Age com poder, Senhor, nos hospitais, Senhor Jesus. Pessoas lá com diagnósticos, Senhor, a visão dos médicos já irreversíveis, mas nós acreditamos, Senhor, que uma palavra tua, tudo pode ser mudado. Por isso nós te pedimos, Senhor, age com poder. Age com poder na vida, Senhor, daqueles casais que já querem desistir de tudo. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, que o teu poder nos alcance, porque nós somos, Senhor, muito pequenos e necessitados de ti. Nós queremos que o teu poder, Senhor, possa mudar a nossa vida, a nossa história, Senhor, nossos pensamentos. Eu quero pedir, Senhor, para aqueles que estão nos ouvindo, que estão com o desejo de tirar a sua vida, age com poder, Senhor. Age com poder, Senhor, e dá a ele a vida nova. Dá a ele a vida nova. Não nos deixe, Senhor, sozinho nessa noite. E que todas as casas, todos os carros, todos aqueles que nos ouvem, em qualquer lugar que eles estejam, Senhor, eles possam sentir o teu poder e a tua presença. Nós acreditamos e temos certeza, Senhor, que o Senhor faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós rezamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Deus, por estarmos mais uma vez aqui, povo santo. E Elvis, você hoje veio, né? O Senhor aqueceu o seu coração para trazer a palavra de Deus. Antes da gente ir para o intervalo, Elvis, rapidinho, você já foi missionário, não é de Londrina, já deve perceber pelo sotaque no inicinho aqui da nossa oração. Quer falar um pouquinho sobre isso? Bom, eu sou casado com a Daniela, tenho 3 filhos, 22, 21 e 14 anos. Renovação Carismática já há 25, 26 anos. Morava em Cotia, São Paulo, quando tive minha experiência de Deus, primeira. Fui missionário da Missão ID por 3 anos. Morei em Guarapuava por 12 e há 1 ano e 4 meses estou em Londrina. Mas jamais saí ou deixei de servir a Renovação Carismática Católica. E digo que servir a renovação é uma forma de agradecimento ao meio pelo qual Deus se usou para me resgatar. Amém. Bendito seja. E você já está aqui em Londrina há quanto tempo? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses, né? Já se familiarizou, então, em Londrina. Amamos aqui, minha família ama aqui, a nossa paróquia é fantástica, acolhidos muito bem pela RCC, através de você, do João, quando era coordenador, o Marcos agora, também participante da pastoral familiar, no acampamento, Homens de Fé.
e buscamos sempre estar a serviço do nosso Deus em meio às nossas limitações. Amém, amém. Amém, povo santo. Ô Elvis, qual é a passagem que nós vamos trabalhar no próximo bloco? 2 Samuel? 2 Samuel 9, do 1 em diante. Povo de Deus, você que está nos acompanhando, pega a palavra de Deus, você que pode. 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. Pode incendiar! O mais carismático do Brasil. O Arraiá de Ofertas chegou aqui na Casa das Bombas e Ferragens e dá uma olhada no que separamos para vocês. Venha conferir tachos esmaltados, de ferro ou de alumínio para qualquer tipo de preparo, fogareiro tradicionais e portáteis. E fogões com potência de verdade, panelas industriais com diversos tamanhos e capacidade. Chapa com ou sem prensa, fritadeira com 1 ou 2 cubas. Equipamentos que fazem a diferença em qualquer cozinha, na sua casa ou profissional. Ralador elétrico de milho para facilitar no preparo das suas receitas juninas. Churrasqueiras de espetinho, Gengis Khan e tradicional, em vários tamanhos. E garrafões térmicos para servir do começo ao fim da festa. E ainda temos forno industrial com pedra refratária, que vai te auxiliar no preparo das suas receitas. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na Casa das Bombas e Ferragens. Venha adquirir o seu ou nos chame no WhatsApp. Casa das Bombas e Ferragens, tradição e qualidade. Estamos de volta, minha gente bonita, e nós não vamos perder muito tempo, não. A palavra já foi dita aí no primeiro bloco, aí, 2 Samuel, capítulo 9, 1 em diante, o Elvis aqui vai trabalhar. E, meu irmão, quero dizer uma coisa para você. Quando nós orávamos no início, Deus age com poder. E se você permitir, com certeza você sentirá o poder de Deus, não só nessa noite, mas por toda a sua vida. E eu quero também falar com aqueles que já experimentaram o poder de Deus e por algum descuido, deslize, distração, hoje você não tem conseguido experimentar o poder de Deus. Eu quero que nessa noite te pedir, abra a porta do teu coração, a chave está por dentro. A chave está por dentro e só você pode abrir. Por isso, não deixe para amanhã a graça de experimentar estar com Jesus hoje. Abra o teu coração. E se você que está nos acompanhando através das redes sociais e sabe de alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse link para que a graça também chegue ao coração desses irmãos. Meu irmão, 2 Samuel capítulo 9, de 1 em diante. O que Deus colocou no seu coração para que os nossos amigos ouvintes e irmãos possam também mergulhar nessa graça. Que possamos todos mergulhar na presença do nosso Deus, a sua palavra, porque essa palavra que cura, que liberta, que traz avivamento. Assim nos diz o Senhor. Disse Davi, terá ficado alguém da casa de Saul, a quem eu possa beneficiar em memória de Jonatas. Versículo 6. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, chegou diante de Davi, prostrou-se com o rosto por terra. Davi disse-lhe, Mefibosete, para servir-te, respondeu ele. Davi disse-lhe, não temas, quero fazer bem em memória de teu pai Jonatas, e te restituirei todos os bens de Saul, teu avô, e comerás a minha mesa. Diz lá no versículo 11, segunda parte, Mefibosete comia, pois, a mesa do rei, como um de seus filhos. Tinha ele um filho menor chamado Micas. Todos os pertenciam à casa de Siba, todos os que pertenciam à casa de Siba estavam a serviço de Mefibosete. Este habitava em Jerusalém, pois comia todos os dias à mesa do rei e era paralítico dos 2 pés. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Para que possamos compreender esse texto que Deus colocou no meu coração, quando Wesley me convidou, eu lembrei dele logo após Davi vencer Golias. Ele foi exaltado pelo povo, ele foi levado diante de Saul, e Jonatas, filho de Saul, ele afeiçoou-se de tal forma a Davi, que diz a palavra de Deus que ele o amava tanto como se amasse a si mesmo. E ali nasceu uma grande amizade entre eles, né? E a palavra vai nos mostrar que Saul passou aos poucos a odiar Davi, a tentar matá-lo, mesmo cedendo-lhe uma de suas filhas para casar. Ele tinha o intuito de armar algo para que ele pudesse tirar a vida de Davi. Porém,
ele confiava missões, né? Colocou ele à frente de batalha, e todas as que Davi ia, ele vencia com tremendo êxito. Mas ele sempre fazia alguma coisa achando que ele seria derrotado. Mas Deus estava com Davi, porque a unção de Deus já estava sobre ele, porque Samuel já o havia abençoado. Então, lá no capítulo 20, no versículo 14, vai dizer que eles fizeram uma aliança. E Jonatas fala para ele que levasse em conta, mesmo que ele morresse, né, que pudesse cuidar de toda a sua descendência. Então, por que isso acontece aqui? Só porque a gente possa ser rápido, né? Após Saul e Jonatas serem mortos pelos filisteus em emboscada, Davi assumiu o trono. E como diz a história, como nós sabemos, né, naquele tempo, quando um juiz assumia o trono, ele exterminava toda a sua descendência. Então, em determinado tempo da história, Davi manda procurar para saber se existia alguém ainda da casa de Saul para que ele pudesse beneficiar. E mandou chamar então ali, né, um servo, e esse falou: sim, haverá ainda Mefibosete, filho de Jonatas, que é aleijado dos 2 pés. Então mandou que o chamasse. Mefibosete pensou, ele cujo significado em hebraico quer dizer filho da vergonha, foi levado diante do rei já pensando: nossa, o que vai ser feito de mim? Né? O rei vai me matar, não tenho mais nada, eu sou um miserável, eu sou um coitado, ainda vou para lá. Ao chegar diante do rei, o rei o acolhe, né? Pergunta: Mefibosete, para justificar, para saber se era ele mesmo, ele disse: para servir-te, Senhor, e se prostra. Então Davi fala: vou restituir todos os bens de teu avô Saul em memória de teu pai Jonatas, pela lealdade e amizade que eles tinham. Olhando para ele a sua miséria, ele fala: mas eu não mereço. E Davi ainda fala: se você vai comer a minha mesa. Aquele que era tratado como miserável, como um coitado ou imprestável, afinal de contas ele era aleijado dos 2 pés, como mencionado na palavra. Ele é levado diante do rei com a sua pequenez, com a sua miséria, com todas as suas limitações. E o rei fala para ele: eu vou restituir todos os bens. Coloca Siba, um dos servos de Saul, que servia para ele também, para que pudesse servir e cuidar de Mefibosete e sua família. E ele diz assim, uma forma tremenda, fala: você vai ser restituído tudo entregue para ele de volta, assim, ele é abençoado de tal forma, e você vai comer a minha mesa todos os dias. Você vai sentar à minha mesa todos os dias. E o texto termina dizendo assim que ele habitava em Jerusalém e comia, pois, à mesa do rei, e era paralítico dos 2 pés. Não conheço a realidade das pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Talvez a nossa realidade, o nosso coração, em determinado momento da vida achávamos que ninguém olhava para nós, que éramos apenas miseráveis, cheios de imperfeições e limitações que todos nós temos, inclinações, enfim. E de repente, o rei nos chama, é colocado na sua presença. E às vezes até uma coisa engraçada, quando alguma liderança nos chama, pensa: pronto, lá vem bronca, né? Já chama para conversar, e falo: já era. Né? Meu Deus, lá vem, vou preparar já as costas, passar uma salmoura aqui e tal. Mas ao chegar ali, ele é acolhido assim de uma forma diferente, com amor. Ele é acolhido, porque colocar a mesa representa muita intimidade. E diz: comerá todos os dias. Ou seja, todos os bens dele, tudo aquilo que estava a sua vida, em torno da sua vida, é abençoado. Tudo vai fluir, tudo vai acontecer, mas ele tem que permanecer em Jerusalém e comer a mesa do rei. Assim é a nossa vida, permanecer em Jerusalém, que para nós podemos dizer que é a Igreja Católica, que é onde nós somos chamados, seja na renovação, seja em outro movimento pastoral que Deus nos chama, mas estar ali e sentarmos à mesa do rei, que é o lugar onde todos nós somos chamados, que é na Eucaristia. E termina a passagem de uma forma assim que me arrepia de lembrar e pensar que aleijado dos 2 pés, é enfatizado 2 vezes, aleijado dos 2 pés, somos falhos, pecadores, todos nós aqui o somos, o que temos tanto a oferecer a Deus, mas Ele pega a nossa pequenez, a nossa miséria, e faz com que bênçãos extraordinárias aconteçam, coisas lindas aconteçam na vida das pessoas. Ele vai além daquilo que nós pensamos, esperamos, acreditamos. Ele nos surpreende quando achamos que tudo está perdido, quando achamos que todos viraram as costas para nós, que estamos absolutamente esquecidos. Talvez alguns até pensam, né? Eu pensava que na oração se dizia de algumas pessoas pensando em tirar suas vidas. Algumas pessoas já sentem como que já estão mortas.
Elas já não têm mais força para lutar, para se levantar, porque a pressão, as forças que veio do mundo faz com que elas já desistiram. Eu digo para você, não desista, o nosso Deus não virou as costas para ti, Ele está contigo, mas tudo tem um tempo e nós não compreendemos esse tempo. Mas uma coisa é certa, o tempo de Deus, ele há de chegar na minha, na sua vida, de todos nós. As bênçãos de Deus, elas não são limitadas, elas são ilimitadas para nós. Isso depende da nossa abertura, porque Ele também nos dá o livre-arbítrio, e as nossas escolhas, elas vão condicionar muito aquilo que nós vamos receber de Deus. Por isso eu creio nessa palavra, eu creio no chamamento de Deus, para mim e para você. E acredito que, independente das nossas limitações e pequenez, Deus tem muito a realizar na minha e na sua vida. Eu acredito nisso, eu acredito nisso. Mas, Elvis, eu sei que Deus, Ele ainda quer falar mais. Nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta para o nosso terceiro bloco. E você, Deus já falou com você, que se sente aí um morto-vivo. Ele quer dar vida nova. Venha se assentar na mesa do rei. O Arraiá de Ofertas chegou aqui na Casa das Bombas e Ferragens e dá uma olhada no que separamos para vocês. Venha conferir tachos esmaltados, de ferro ou de alumínio para qualquer tipo de preparo, fogareiros tradicionais e portáteis, e fogões com potência de verdade, panelas industriais com diversos tamanhos e capacidade, chapa com ou sem prensa, fritadeira com uma ou duas cubas, equipamentos que fazem a diferença em qualquer cozinha, na sua casa ou profissional, ralador elétrico de milho para facilitar no preparo das suas receitas juninas, churrasqueiras de espetinho, Gengis Khan e tradicional, em vários tamanhos, e garrafões térmicos para servir do começo ao fim da festa. E ainda temos forno industrial com pedra refratária, que vai te auxiliar no preparo das suas receitas. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na Casa das Bombas e Ferragens. Venha adquirir o seu ou nos chame no WhatsApp. Casa das Bombas e Ferragens, tradição e qualidade. Estamos de volta, minha gente bonita. Pode incendiar. Eu não vou falar muito não, porque não quero que o Elvis perca aqui o raciocínio. Elvis estava falando dessa mesa, desse convite. E também quantos de nós recebemos esse convite, né? Talvez nós estamos aí na margem, né, Elvis? Comendo de qualquer jeito, andando por qualquer lugar. E muitas vezes o Senhor manda nos chamar. Quantos vão atrás? E nós temos lá a decisão de vir ou não vir, né? Mefibosete veio com medo, porque existia aquela lei, né, lá, o que era costume, né, mas veio se apresentar e foi abençoado. Muitas vezes a gente não vem por medo e quando chega é surpreendido. Eu lembro de outro dia o Bruno pregou para nós. Sim. E ele falou algo muito interessante e eu guardei comigo aquilo. Que quando alguém fala assim, você foi amaldiçoado, pronto, jogou alguma vez, você toma posse daquela palavra. Você em nome de Jesus, quebra isso agora, tá? Você acredita na maldade muito? Na maldade, no que as pessoas fazem de mal. Mas quando alguém fala, Deus te abençoou, Deus realizou alguma coisa, você começa a falar, mas não é bem assim, você começa meio que se esquivar. Não, Deus abençoou. Deus é maior, Ele é superior a todas as coisas. Eu posso dizer que eu sou natural de Pato Branco, então eu sou paranaense mesmo, raiz, mas em virtude das circunstâncias da vida, de conflitos familiares e muitas dificuldades que vivemos na infância, muita pobreza e miséria longe dos pais, né, hora morando com o vô, com uma avó e outra coisa, e também eu refleti dentro dessa passagem, eu me via muito nela de uma forma não parecida, óbvio, mas talvez semelhante em algum aspecto. De muitas vezes estar sozinho, no meio do mato, embaixo de alguma árvore, ali chorando a saudade da minha mãe, dos meus irmãos, né, de querer estar em família, da pobreza, de chegar perto das pessoas e não ter uma roupa legal, ser motivo de piada. Bom, eu com esse tamanho aqui, né, talvez dá pra imaginar um pouquinho pelas câmeras, mas tenho 1,86 m e eu já tinha esse tamanho com 14 anos, imagina? Nossa. E magrelo, né, só a capa do Batman. Então era motivo de muita piada, de muita chacota, né? Então muitas humilhações e todas as experiências do passado, né? Que se fosse adentrar aqui, eu imagino que não seja esse o momento.
mas nos trazem muitos traumas e muitas humilhações que marcam a nossa carne. Aos meus pais se separarem, né, fomos para São Paulo, início de 95, e eu gostava de beber, gostava de sair, tinha muita revolta com a minha vida, com todo o sofrimento que tínhamos. Guardei durante muitos anos raiva do meu pai pelas coisas que fez para nós. E bebia, chegava em casa 4 horas da manhã e precisava que minha mãe fosse abrir o portão de casa porque eu não conseguia abrir sozinho. 14, 15 anos, né? Então imagina. E um belo dia, já com uns 18, 19 anos, não lembro direito, me convidaram para ir num grupo de jovens na comunidade Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, hoje é uma paróquia. E eu fui naquele lugar porque falaram para mim que tinha um monte de menininha lá, né? Claro, né? Os jovens não vêm com conversinha pra cima de mim que vão pra igreja porque estão querendo buscar Deus. Eles vão atrás de alguma coisa, sempre tem um interesse, né? Brincadeira. E eu fui naquele lugar e vi aqueles jovens dançando e pulando e louvando a Deus. Eu falava, nossa, esse povo não tem nem vergonha na cara, né? Ficar pulando, dançando dentro da igreja. E eu nem na igreja ia. Aí acabou ali aquele encontro, tal, achei legal tudo, mas eu lá no meu canto, assim, meio travado. Falaram no outro dia vai ter o louvor aqui. O grupo foi no sábado, me chamou pro louvor, que era no domingo, que é o grupo de oração, né? Eles chamavam de louvor. E eu perguntei, essa meninada vai estar lá? Ah, vai estar, vamos lá. Então beleza. Cheguei cedo, né? Um dos primeiros a chegar na igreja. Sentei num cantinho e fiquei lá. Eu lembro que começou o grupo e algumas canções me marcaram muito. Duas, né, me marcaram daquele dia que eu lembro, né? Assim, pedindo porque o pessoal tape os ouvidos aqui, né? Leiam a minha boca apenas, né? Assim, os que confiam no Senhor, né? Sim. Rafael pode seguir ele se quiser, não. E daí aquela do Espírito Santo que o Padre Marcelo cantava muito na época e tocou muito forte meu coração. E aí então, depois, né, a partir desse momento eu já não via mais nada, não pensava mais em menina, não pensava mais em ninguém. E a primeira vez que eu pisei num grupo de oração, a primeira vez que eu fui na igreja, assim, com, né, pra viver uma experiência minha pessoal ali, né, que eu não lembro de outras ocasiões, assim, nada. O homem que pregava, chamado Tio Joel, da cidade de Embu das Artes, São Paulo, pregava sobre o amor de pai. Falava de uma tal forma que eu lembro dele falando até hoje. Eu não lembro como que foi o que ele falou, eu só lembro que aquilo tocou tão forte no meu coração que eu comecei a chorar compulsivamente e não parava mais. A partir dali grudei nos irmãos, aonde eles iam eu estava atrás, eles oravam, eles iam se reunir nas casas para rezar, eu estava junto, e rezava a semana inteira, e orava, e fiquei doido do Espírito Santo, e daí veio o retiro e batismo no Espírito, e Deus me chamando, sim, palavras tocando, né, e Deus foi fazendo muitas coisas na minha vida, e em 2005, já casado com 2 filhos, eu pude voltar a encontrar meu pai, olhar nos olhos dele, dizer que o perdoava por tudo aquilo que havia feito para nós, pedir perdão se eu não tinha sido o filho que ele esperava. Beijei a careca dele, abracei. Naquela noite nós rezamos em família, eu coloquei a mão na cabeça dele, da esposa dele, de meus irmãos lá também. Clamei pelo batismo do Espírito Santo, rezamos o terço, e aquela raiva, aquele ódio que eu tinha no meu coração foi embora, né? Então, essa experiência da renovação do grupo de oração, eu levo muito, muito a sério. A pregação, a oração, tudo, porque nós estamos ali com almas e nós não sabemos o estado que essas almas chegam na igreja. E nós somos responsáveis por ela quando nós estamos lá à frente. Não só à frente, mas servindo, né, com o nosso sorriso, com o nosso abraço, em todos os âmbitos da igreja. Porque não é somente quando o Wesley está lá conduzindo, o Rafael está lá conduzindo, o pessoal que está lá na frente. Mas são os servos da igreja que acolhem as pessoas com um sorriso, com um abraço genuíno, de verdade. Não aquele sorriso meio mascarado às vezes. Nós temos que entregar a verdade do Espírito para as pessoas. Tremendo, né? O que é bonito assim, né, no que você acabou de falar, do seu testemunho de vida, com a palavra, é a misericórdia, né? A misericórdia do Senhor alcança a todos. Eu fiquei pensando, você em Pato Branco, né? Cidade vizinha, uma cidadezinha vizinha, bem menor. Bem menor, no meio, praticamente assim, entre aspas, no meio do nada, vamos dizer assim. E Deus encontra 35 quilômetros longe da cidade. Deus encontra a gente, né? E isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito. E verdadeiro, porque do mesmo jeito que encontrou você a você, me encontrou, tá encontrando você.
está encontrando você que nos ouve, nos acompanha. Exato. E às vezes, Rafa e Elvis, a gente não precisa nem estar distante. Às vezes nós estamos perdidos dentro da igreja, perdidos dentro da casa do Pai, sem ter essa experiência, esse encontro pessoal, essa vivência. E enquanto o Elvis falava, e vinha isso no nosso coração que você partilhou, muitas vezes nós rezamos o Pai Nosso: Pai, me perdoa, mas eu não sei perdoar. Eu quero o perdão de Deus, Sim. mas eu não abro a perdoar. E isso também tocou no meu coração. Talvez, meu irmão, minha irmã, você tem rezado o Pai Nosso todos os dias, mas não tenha aberto seu coração para liberar perdão. E aí você está se machucando. O Elvis precisou perdoar o pai. Inúmeras situações que você falou, por situações nós mudamos. Quantas coisas você deve ter vivido que em 15, 10 minutos aqui não dá para partilhar, né? Tudo, né? Então você teve que liberar esse perdão e tomar essa atitude de abraçar o seu pai, beijá-lo, rezar com ele, para que a graça acontecesse na sua vida, né? Dizia Padre Léo, né, que perdoar é lembrar sem dor, né? Lembrar sem dor. É lembrar sem dor. Então lembro, sim, claro que é uma parte triste da minha vida, mas eu acredito que tudo aquilo que eu vivi no meu passado me forjou para que eu fosse o homem que eu sou hoje. Amém. E compreendo que as dificuldades do hoje estão me forjando para quem eu serei amanhã. E esse foi um grande ensinamento que a vida me deu. Amém. Amém. E você que está nos acompanhando, eu quero convidar você, já se prepara aí, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos rezar. Se você puder, pega a tua palavra, põe ela no teu coração, no teu peito. Se tiver alguma coisa que você queira escrever, algo que você precisa dizer para o Senhor, escreva, porque Deus, Ele quer fazer a obra nova na tua vida nessa noite. Por isso, meu irmão e minha irmã, não deixe para amanhã um encontro pessoal que você pode ter hoje com o Senhor. Já já a gente volta. Pode incendiar o mais carismático do Brasil. O Arraiá de Ofertas chegou aqui na Casa das Bombas e Ferragens e dá uma olhada no que separamos para vocês. Venha conferir tachos esmaltados, de ferro ou de alumínio para qualquer tipo de preparo, fogareiro tradicionais e portáteis. E fogões com potência de verdade, panelas industriais com diversos tamanhos e capacidade, chapa com ou sem prensa, fritadeira com 1 ou 2 cubas, equipamentos que fazem a diferença em qualquer cozinha, na sua casa ou profissional. Ralador elétrico de milho para facilitar no preparo das suas receitas juninas. Churrasqueiras de espetinho, Gengis Khan e tradicional, em vários tamanhos. E garrafões térmicos para servir do começo ao fim da festa. E ainda temos forno industrial com pedra refratária, que vai te auxiliar no preparo das suas receitas. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na Casa das Bombas e Ferragens. Venha adquirir o seu ou nos chame no WhatsApp. Casa das Bombas e Ferragens, tradição e qualidade. Estamos de volta, minha gente bonita, e nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Alvorada emocionados porque quando o Espírito Santo ele vai mexendo e ele mexe conosco quando nós estamos com esse coração aberto. E tenha certeza, meus irmãos, nós viemos aqui para servir vocês, para levar a palavra de Deus, mas quem são os primeiros alcançados somos nós que estamos aqui nesse estúdio. Então, Elvis, queria convidar você a ir conduzindo essa oração, que nós pudéssemos orar juntos, que essa canção possa realmente esquentar o nosso coração, aquecer, para que a graça de Deus possa, que a palavra não se fique só nos nossos ouvidos, mas que ela caia no nosso coração e dê frutos. Sim, amado Deus, eu convido a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, e a nós aqui, que estamos próximos em unidade, como igreja, como irmãos, para que o Senhor nos visite com seu poderoso Espírito e nos capacite para irmos além. Porque o Santo Padre nos pediu recentemente para que servíssemos a igreja e as paróquias, que o Espírito Santo nos dê sabedoria para adentrar em todos os lugares e levar a presença poderosa do Espírito para que possamos resgatar almas para Ele. Nós nada temos a oferecer senão a nossa carne, mas o Senhor quis usar-se de nós. Por isso eu quero que você sinta que o Senhor está olhando para ti agora. Ele está te vendo aonde você está.
e a unção de Deus está chegando sobre ti. Não sei a tua dificuldade, o que você está passando, o que está sentindo agora. Talvez estava pensando em se matar realmente, talvez estava chorando, talvez está decepcionado, ou talvez está feliz. Não sei, só mas Deus o sabe. E nesse momento o Espírito Santo venha poderosamente sobre ti, sobre tua vida, sobre tua história, que traga a tua lembrança todos os momentos que Ele esteve contigo, para que possamos valorizar as bênçãos de Deus, a graça de Deus que é derramada. O nosso Deus é maior que as nossas dores e dificuldades. Aquilo que nós estamos passando, irmãos, vai passar, e tudo isso nos conduz ao céu. Nós queremos adentrar o céu. Este é o caminho, caminho. Tudo aquilo que nós estamos vivendo, entregue para Deus, entregue para o Senhor, confia nele. Eu sei que está doendo, eu sei que tá ferindo. Você pode estar pensando, Elvis, você não sabe o que você está falando, mas Deus está contigo. Acredita nessa unção, acredita no poder de Deus. Confia no Senhor. Eu vos digo, o mesmo Deus que nos permite a cruz que cada um de nós carrega, é o mesmo Deus que nos diz: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, vos dará poder e nos dará a condição de vencer e superar todas as dificuldades que se levantam em nossas vidas. Por isso oremos, vamos cantar na unção, cantar no poder. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Santo de Deus. Espírito, aleluia. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Vem controlar todo o meu ser. Sim, Senhor. Vem dirigir o nosso viver. Vem dirigir o meu viver. Sim, Senhor, todo o meu ser. Nós te pedimos nessa noite, nessa hora, Senhor. Pensar, o meu falar, o meu sentir. Ei, Espírito, o meu aleluia. agir. Espírito. Sim, Deus, nós te pedimos nessa noite, nessa hora, que o teu Espírito Santo possa ocupar os lugares, Senhor. Os lugares que estão cheios daquilo que não agrada o teu coração, Deus. Os lugares vazios, Senhor. Os lugares que estão tentando preencher, Senhor, mas não conseguem, mas só cabe o Senhor ali. E nós te pedimos nessa hora, nessa noite, Senhor, aqueles que não têm ânimo de viver, que o Senhor dê nova vida, Senhor. Aqueles que já estão totalmente, Senhor, entregues, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, se revelar a eles, Senhor. Aqueles, Senhor, que te perseguem, Senhor, que nessa noite possam virar, Senhor, apóstolos e anunciadores da tua palavra, Senhor. Que eles nessa noite, que todos nós possamos ouvir o convite para sentarmos à mesa contigo, Senhor. Nós queremos nessa hora, Senhor, como os teus servos, Senhor, nos colocar à tua disposição. Realiza nessa hora aquilo que é a tua vontade. Ori alabari alabari alashuri alabara canta alabashiri alabá. Canta alabashuri canta alabá. Eu quero orar também pela renovação, pelos servos, pelos profetas da nossa igreja, homens de Deus que pregam a poderosa palavra do Senhor, que se levante e tome posse do teu chamado, daquilo que Deus confiou para ti. Almas são confiadas para ti. Entregue-se ao Senhor e permita que o fogo abrasador do Espírito venha queimar o teu peito e o teu coração, e você possa se consumir pelo desejo de almas. Oremos, clamemos o poder do Espírito. Sobre aquelas pessoas que estão longe da tua presença, sobre aquelas pessoas que não acreditam, não experimentam mais o teu amor, o teu toque, o teu cuidado, a tua misericórdia. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com poder. Vem com poder. Vem agir em nós. Vem controlar.
Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Você que hoje acordou e quase não conseguiu levantar com dor nas suas pernas. E quando você foi ouvindo falar do perdão, desse amargor que você carrega no seu peito, você começou a querer, preste muita atenção, você não sentiu, você quis, foi racional, quis liberar esse perdão. E minha irmã, eu quero dizer para você começou naquele momento a sentir as suas pernas se aliviarem, a dor diminuir. Enquanto aqui a palavra estava sendo pregada, você sentiu isso, e eu quero dizer para você, minha irmã, o Senhor te liberta nessa hora dessas dores nas pernas, mas ainda mais, o Senhor quer te libertar desse rancor, dessa dor, dessa falta de perdão que você carrega contigo. Toma posse, você sabe que é contigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Adorado seja. Louvado seja. Glórias e louvores a ti, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Amém, povo de Deus. Povo Santo, eu falo que aqui o Pode Incendiar passa muito rápido. Muito rápido. A graça é tão grande que já acabou. Já acabou e a gente fica aqui com um gostinho de quero mais. Quero agradecer o Elvis, obrigado, meu irmão, pela partilha, por você se colocar a serviço. Que bom que deu certo essa semana, que Deus abençoe você, a sua casa. E eu quero dizer isso para você, né? Muitas vezes a gente vem pregar, meus irmãos, com o coração apertado, angustiado, com muitos problemas, mas o Deus que nós pregamos, Ele também não esqueceu de nós. Ele não se esquece, Ele não é indiferente à nossa dor. Enquanto nós vamos anunciando, Ele vai cuidando de tudo. E eu tenho certeza que Ele está cuidando de você, da sua casa e dos seus. Tome posse disso também. Obrigado. Rafa, meu irmão querido, vem pouco, mas podia vir mais. Vou vir mais. O convite tá aí. Mas muito obrigado pela partilha, pela oração. E meus irmãos, eu quero dizer para você que nada aqui é combinado, tá? Tudo aqui é fluido pelo poder do Espírito Santo. Deus abençoe. Quem sabe semana que vem você tá aí de novo, né? E a graça acontece. Povo Santo, Pode Incendiar, mais carismático do Brasil. Eu quero agradecer a sua audiência, a sua permanência. Olha, é muito bom estar com você. Comenta aqui, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e diga que há solução para os seus problemas, Jesus Cristo. E se perto da tua casa, bate lá naquela paróquia, naquela capela, com certeza tem um grupo de oração. Com certeza. Faça a experiência. É muito bom viver em comunidade. Que Deus nos abençoe. Nós estamos e vamos permanecer reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, povo santo. Abraço. Podcast Pode Incendiar. Oferecimento Casa das Bombas e Ferragens